Meu nome é Rodrigo Paulino do Nascimento, eu sou aluno do Uniprojeção. A minha matrícula é 2022 11467. A disciplina é Segurança e Auditoria de Sistemas. O tema a ser abordado são os impactos do LGPD no setor de tecnologia. Inicialmente, esse trabalho seria realizado analisando um portal é, com, com informações ali, perguntas e respostas de Londrina. Porém, esse portal, essa página em específico está fora do ar há um bom tempo. Então, todo o meu trabalho foi feito em cima de algumas pesquisas que eu realizei. Então, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, trouxe mudanças significativas no setor de tecnologia, afetando diretamente a forma como as empresas coletam, armazenam e utilizam os dados dos seus usuários. Então, baseado nesse contexto, eu exploro os principais impactos por meio de estudos de casos hipotéticos que podem ser aplicados na prática, além de discutir algumas melhores práticas de proteção de dados, o papel da inteligência artificial, dos algoritmos da inteligência artificial e as responsabilidades legais em caso de descumprimento da lei. Então, como sugerido, o consentimento, falar um pouco sobre o consentimento da utilização dos dados dos usuários, né? Especificamente, eu vou falar diretamente os casos de uso, né? Imagine uma situação em que uma rede social que deseja coletar dados para personalizar anúncios. Nesse caso, nesse cenário, a empresa deve explicar claramente aos usuários como os dados serão usados, oferecendo a opção de consentir ou não. E, além disso, os usuários devem ter a possibilidade de revogar o consentimento a qualquer momento. Falar sobre as melhores práticas, no caso de uso, melhores práticas de proteção de dados, não caso de uso, mas uma situação hipotética, né? Uma empresa de armazenamento de dados em nuvens, né? Essa empresa deve implementar criptografia com melhores práticas, né? Processos de acesso rigorosos, auditorias periódicas para garantir a segurança dos dados armazenados. Além disso, é essencial que as empresas tenham políticas claras de retenção de dados e estejam preparadas para notificar titulares e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, em caso de violação dos dados. Os algoritmos de inteligência artificial e proteção de dados pessoais. Suponhamos que uma empresa de e-commerce utilize algoritmos de recomendação para sugerir produtos aos clientes. De acordo com a LGPD, essas empresas devem explicar como os algoritmos funcionam e como eles afetam a privacidade do usuário. Além disso, os usuários têm o direito de não serem submetidos a decisões automatizadas baseadas exclusivamente em algoritmos, a menos que tenham dado consentimento expresso. Responsabilização e descumprimento do LGPD, né? Vamos considerar um exemplo de uma startup que não implementou medidas de segurança adequada e sofreu uma violação de dados que afetou milhares de usuários. Nesse caso, a empresa pode ser multada em 2% do seu faturamento anual, limitada a 50 milhões por infração. Além disso, os titulares de dados afetados têm o direito de buscar indenizações por danos morais e materiais. Hipóteses legais que permitem compartilhamento de dados, né? Suponhamos que uma empresa de análise de dados queira compartilhar informações com outra pessoa, outra empresa, para fins de pesquisa de mercado. Nesse caso, as empresas devem justificar o legítimo interesse e garantir que os dados sejam protegidos durante o compartilhamento. É inquestionável a importância da proteção dos dados hoje em dia, visto que o volume de informações que trafegam por segundo na rede é muito grande, né, e isso pode comprometer, né, o caso de um vazamento ou uma não aplicação correta, né, das melhores práticas, traga um prejuízo a usuários, né, e isso pode ser tão prejudicial quanto pode se imaginar.